Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Capítulo 41 Vendendo itens, parte 1. Tudo bem, você pode me dar um preço sobre isso? Raidon afirmou antes de começar a extrair núcleos de vida e outros materiais de fabricação de seu armazenamento dimensional. Espere. Bellicia imediatamente correu e parou Raidon. Como você tem tanto material? De qualquer forma, este não é o melhor lugar para vendê-los. Estamos indo para outro lugar. Ela respondeu em choque e admiração. Ela deu ao vendedor uma bolsa que havia tirado de seu armazenamento dimensional. Há 1000 moedas de ouro aqui, e a bolsa vale 25 moedas de ouro. Nós levamos esta pulseira. Ei, eu disse 1200. Nós negociamos e você baixou para 1025. Algum problema? Bellicia disse com um olhar ameaçador. TCH, porque as donzelas de batalha são todas maníacas. O vendedor murmurou, aceitando as moedas de ouro. Bellicia segurou Raidon pelo braço e o puxou para longe depois que ele recolocou todos os itens que havia retirado. Ei, você não poderia ter encontrado todo esse material em sua primeira partida, poderia? Ou não foi sua primeira partida? Não, se você tivesse acordado mais cedo, eu definitivamente teria notado. Bellicia parecia estar questionando Raidon e conversando consigo mesma. Raidon deixou seu braço ser puxado e esperou que o murmúrio de Bellicia parasse antes de responder. Onde estamos indo? Além dos materiais, também há itens que preciso vender. Bellicia parou mais uma vez quando ouviu isso e deu a Raidon um olhar de pupila dilatada. Bellicia achou inacreditável o que estava ouvindo. Se ela não tivesse visto o que Raidon recuperou de seu armazenamento dimensional com seus próprios olhos, ela não teria acreditado. Esta era a mesma pessoa que ela conhecia há anos? A pessoa que antes dependia de outros para sobreviver de repente acordou como detentora de um item e ganhou tanto saque em sua primeira partida? Isso era difícil de acreditar. Raidon sorriu e disse, encarando os olhos arregalados de surpresa de Bellicia. Você está perguntando como uma amiga ou como uma empregada de batalha de uma grande família? Bellicia não conseguiu pensar em nada para dizer em resposta à pergunta, então ela estalou a língua. TSK, boa jogada. Bem, eu não me importo. Eu não estou curioso de qualquer maneira. Bellicia mudou a conversa para outra coisa depois de perceber que não obteria uma resposta para sua pergunta. Como antes neste lugar, você deve comprar itens específicos de indivíduos específicos se quiser comprar alguma coisa. Por exemplo, o vendedor do item de tipo investigativo que você comprou era um especialista nesse campo. Ele normalmente avalia e vende esses tipos de itens sozinho. Bellicia parecia um pouco mais fria do que o normal enquanto falava. Ela deve ter ficado um pouco irritada com o comportamento anterior de Raidon. Da mesma forma, você deve vender seus produtos para as pessoas que precisam deles e estão bem informados sobre o que você está vendendo. Desta forma, você obterá os melhores preços do mercado. Raidon falou calmamente com Bellicia, que estava grunhindo. Ei, eu posso explicar o que aconteceu, não é grande coisa. Bellicia se virou abruptamente para encarar Raidon. Ela tinha uma centelha de curiosidade em seus olhos, mas quando viu o sorriso malicioso de Raidon, ela virou a cabeça e continuou andando. HMPH. Eu não ligo. Eu não quero saber. Raidon riu e pensou enquanto observava o comportamento de Bellicia. Ela parece muito fofa quando irritada. Bellicia levou Raidon a uma grande estrutura que era diferente das baías próximas. Raidon percebeu porque eles haviam chegado a esta loja aparentemente comum de 3 andares depois de entrar nela. Havia caixas por toda parte, e as caixas continham uma variedade de itens. Alguns deles continham peles de monstros, enquanto outros continham garras e dentes. Mesmo nas prateleiras, Raidon notou potes de vidro cheios de sangue e olhos. Eu não esperava que uma pessoa tão prestigiosa entrasse em minha loja hoje. Raidon estava examinando seus arredores quando ouviu uma voz profunda e calma e se virou para olhar na direção do som. Um homem de cabelos brancos e barba emergiu de outra sala pela porta usando um avental de açougueiro manchado de sangue. Enquanto removia lentamente o avental de açougueiro, o homem deu uma rápida olhada em Bellicia antes de se concentrar em Raidon. Peço desculpas por incomodá-lo. Acredito que você estava ocupado. Viemos apenas vender algumas coisas. Raidon declarou educadamente. Na verdade, ele parecia surpreendentemente amigável. A principal causa do comportamento de Raidon foi a pressão que sentiu do homem quando o viu pela primeira vez. O homem parecia velho e inofensivo por fora, mas Raidon sabia que um monstro espreitava sob aquela fachada. Outro motivo foi a atitude de Bellicia. Ela apenas fez uma leve reverência em resposta às palavras do homem. Ela até evitou contato visual e ficou parada sem dizer nada. Ela parecia ter decidido se comportar como uma verdadeira donzela. Ela está se divertindo me jogando em uma situação embaraçosa de novo, hein? Raidon pensou. O homem na frente deles obviamente não era uma pessoa comum. Haha, não se preocupe, eu só estava olhando para alguns recém-chegados. O homem disse isso enquanto começava a remover as luvas ensanguentadas de suas mãos. Assim que o homem tirou as luvas, Raidon entendeu o que ele estava enfrentando. O homem tinha uma tatuagem roxa na mão direita, e o número escrito era 63. Raidon estava bem ciente do que isso implicava. O homem era um detentor de item de rank B. Além disso, estar no nível 63 era uma prova de quão altas suas estatísticas poderiam ser. Então, o que você quer vender? Ele perguntou enquanto passava pelo balcão no outro lado da sala. Ele nem se deu ao trabalho de calçar outra luva.
Raidon viu detentores de itens usarem luvas para esconder seu nível e classificação. O objetivo era manter seus poderes escondidos de um inimigo em potencial, mas aparentemente esse homem não precisava disso. Havia até uma chance de que essa pessoa fosse o homem mais poderoso da área. Fim do capítulo. Capítulo 42 Vendendo itens, parte 2. Depois de perceber que o homem não era do tipo falador, Raidon começou a remover todos os itens de artesanato que ganhou em sua partida de seu armazenamento dimensional. Ele tirou todas as partes de 2 lobos, um crocodilo e 8 toupeiras, incluindo seus núcleos vitais. Até os gravetos, videiras e uma pedra foram removidos e colocados no balcão. Belicia não conseguiu esconder sua surpresa quando viu os materiais que ele estava puxando de seu armazenamento dimensional. Ela observou, no entanto, e não disse nada enquanto permanecia imóvel à margem. Aparentemente não afetado pelo que viu, o homem disse enquanto olhava entediado para o saque de Raidon. Apesar de não serem feitos profissionalmente, todas as desmontagens parecem ser de boa qualidade. Além disso, existem 8 núcleos de vida do tipo terrestre. Eles são muito usados para fazer itens defensivos, mesmo sendo rank F. Enquanto o homem os examinava um por um, ele pegou um dos gravetos e disse: este bastão é de uma multidão de rank e eles podem ser usados para fazer flechas fortes. Eu posso dar 2 de ouro para cada um. O homem fez uma breve pausa, calculou e depois disse: núcleos de vida do tipo terra são 15 moedas de ouro cada, os outros são 10 moedas de ouro, para um total de 285 moedas de ouro com todas as outras partes da máfia. Raidon ficou um pouco desapontado com o preço que ouviu, mas não pôde fazer nada a respeito. Também não parecia que o homem estava se aproveitando dele. Raidon concordou com um aceno de cabeça. Ok. O homem pegou uma bolsa debaixo do balcão, arrumou as moedas de ouro no balcão e entregou a Raidon. Mais alguma coisa? Ele perguntou, observando Raidon pegar punhados de moedas de ouro e jogá-las em seu armazenamento dimensional. Na verdade, há outro. Raidon exibiu outro núcleo de vida de cor verde, mas um pouco maior e mais brilhante depois de jogar as moedas de ouro em seu armazenamento dimensional. Este é um núcleo vital do tipo planta de nível E. Impressionante. Ele fingiu estar surpreso e riu sarcasticamente. O fato de Raidon ter um núcleo vital de nível e não surpreendeu, é claro, o homem. Afinal, Raidon vinha de uma grande família, e o homem suspeitava que ele fosse um detentor de itens de rank e embora novo. Belicia, por outro lado, tinha uma expressão completamente diferente. Ela estava ciente de que Raidon só havia participado de uma partida e que esta era sua primeira partida, uma partida de classificação F. O único significado desse núcleo de vida era que Raidon e sua equipe haviam matado o incrivelmente poderoso chefe da região. Além disso, Raidon surpreendentemente obteve o único núcleo vital do chefe. O que diabos ele fez na primeira luta? Belicia pensou enquanto olhava para Raidon, seus olhos quase saltando. Isso é comumente usado para criar itens com habilidades de cura e embora não tenha tantos receptores quanto o tipo terra, é um pouco mais valioso que o tipo água. Vou te dar 120 de ouro por isso. O homem rapidamente fez um cálculo e disse a Raidon. Raidon assentiu sem pensar muito. Ok. Ele estava bem ciente de que o que possuía não era incomum. Ele tinha que criar algo se quisesse usá-los, mas não sabia muito sobre artesanato. O melhor curso de ação era vendê-los todos e liberar o máximo possível de seu espaço de armazenamento dimensional. Afinal, ele poderia coletar um grande número de itens em sua próxima partida, o que seria um grande problema se ele não tivesse espaço suficiente em seu armazenamento dimensional. Raidon totalizou mentalmente todo o ouro que havia adquirido até aquele momento e viu que tinha apenas 533 de ouro. Isso é, sem dúvida, insuficiente para eu comprar outro item. Raidon ponderou e perguntou novamente enquanto removia mais alguns itens de seu armazenamento dimensional. Quanto você pagaria por isso? Desta vez, Raidon comprou equipamentos mágicos de grau cinza para vender. Estes incluíam botas, calças, um cinto e uma jaqueta. Mesmo que esses itens não tivessem uma habilidade, Raidon poderia usá-los em sua próxima partida para evitar ficar nu, mas sua prioridade agora era coletar o ouro necessário para comprar um item útil com uma habilidade. O homem examinou os itens, acenou com a cabeça e disse: claro, esses são os itens mais populares do mercado. Eu vi muitas pessoas que gastaram todo o seu ouro para reconstruir um forte conjunto de habilidades depois de perder todos os seus itens quando morreram em uma partida, mas tiveram que entrar na partida de cueca porque não podiam dar ao luxo de comprar qualquer coisa para vestir depois. Ao relembrar suas memórias, o homem caiu na gargalhada. Raidon debateu se deveria ou não vendê-los quando ouviu o homem rindo zombeteiramente, mas acabou optando por fazê-lo. Sem dúvida, Raidon preferiria ter um conjunto de habilidades úteis a um conjunto de roupas inúteis. Eu vou te dar 50 moedas de ouro para cada peça de equipamento mágico de lixo. O homem disse. Raidon ficou azedo quando ouviu o preço. As 200 moedas de ouro que receberia por 4 itens seriam de pouca utilidade para ele. Ele só vendeu o cinto depois de desistir de vender as botas, jaqueta e calça, e recebeu mais 50 moedas de ouro. Ele então mostrou ao homem um manto e uma luva de uma mão. E esses? Por que você não mostra tudo o que quer vender de uma vez para não perdermos tempo? Apesar de seu suspiro, o homem pegou os itens e começou a examiná-los. Hobby, grau, verde, qualidade boa. Habilidade, acelerar. Aumenta a velocidade do usuário em 50% por um curto período de tempo. Custo de mana, 20. Duração, 1 minuto. Resfriamento, 1,5 minutos. Qualidade, normal. Habilidade, Metallic Talon.
Transforma sua mão em uma garra metálica. Custo de mana, 1. Duração, 1 minuto. Cooldown, nenhum. Vou te dar 1.500 de ouro pela luva, que tem uma habilidade de ataque medíocre. Ele respirou fundo e continuou. O manto é excelente. Tem uma habilidade de encantamento muito forte, o que é extremamente incomum. Quem perdeu deve estar se sentindo muito triste agora ok, eu vou te pagar 6.500 ouro por isso. Fim do capítulo. Capítulo 43 Vendendo itens, parte 3. Raidon não ficou surpreso com o preço da luva, mas ficou surpreso com o preço do manto. Até mesmo a pulseira Greengrad que ele comprou recentemente valia cerca de 1.000 ouro. Embora o preço do item tenha diminuído por ter um custo de HP, a diferença ainda era muito grande. Embora Raidon estivesse satisfeito com os preços oferecidos, ele ainda se virou para olhar para Belicia para ter certeza. Quando ele se virou e viu Belicia olhando para ele com a boca aberta e os olhos chocados, desistiu de pedir a opinião dela. O homem deve ter presumido que a reação de Belicia se devia ao preço do item, ele disse enquanto ria. Acho que você paga menos que sua empregada. Eu nunca vi uma empregada de batalha tão surpresa com um item de grau verde. Se o homem soubesse que Raidon era um aleijado inútil até agora, mas recentemente acordou como detentor de um item e ganhou todos os itens que agora está tentando vender na primeira partida em que participou, sua expressão seria semelhante à de Belicia. Mas como dizem, a ignorância é uma bênção. Então ele apenas olhou para Belicia com olhos de pena, sem saber a verdade. Então, você está vendendo ou não? Ele perguntou, seu olhar voltando para Raidon. Sim, 8.000 moedas de ouro, certo? Estou vendendo. Raidon concordou imediatamente. Mesmo para ele, que carecia de bom senso neste mundo, essa soma parecia muito grande. Depois de pegar os itens e entregar as moedas de ouro para Raidon, o homem perguntou novamente em tom entediado. Então, mais alguma coisa? O número total de moedas de ouro de Raidon aumentou para 8.583. Ele parou por um momento para considerar se tantas moedas de ouro seriam suficientes, e sua conclusão foi negativa. Ele começou a considerar o que mais poderia vender. Ele tinha uma besta, mas ainda não queria vendê-la. Mesmo que ele não amarrasse o item e usasse sua habilidade, a besta era sua única opção de ataque de longa distância e poderia ser extremamente útil. Então ele se lembrou da espada curta, que também era a única coisa que ele poderia usar como arma no momento. Enquanto pensava no que vender, ele se lembrou de algo que havia esquecido. O que você acha desse aqui? Raidon alcançou seu armazenamento dimensional e tirou uma casca antes de entregá-la ao homem. A princípio, o homem pareceu perplexo, mas logo seus olhos se iluminaram. A coisa que Raidon estava tentando vender finalmente o surpreendeu um pouco. Pele de casca, grau, verde, qualidade, NA, habilidade, encantamento corporal. Aumenta a durabilidade em 10% ao endurecer a pele do usuário como uma casca de árvore. Encantamento do corpo? E é de grau verde. Isso é muito raro, ele murmurou. Olhando para Raidon, o homem pensou. Este não é um item feito à mão. Somente matando os chefes da região você terá a chance de adquirir encantamentos corporais. Este jovem não é nada mal se ele realmente matou um chefe da região e obteve isso. A maneira como Raidon se comportava e seu comportamento dava ao homem a impressão de que ele era um jovem formidável. Mas ainda assim, mesmo que ele fosse um jovem mestre de uma grande família, ele tinha poucas chances de matar o chefe da região, a menos que tivesse uma equipe de companheiros extremamente habilidosos. Que posto você é? O homem perguntou curioso. Normalmente seria extremamente hostil para um detentor de item fazer essa pergunta a outro detentor de item, mas Raidon não se importava, porque ele sabia que o homem à sua frente tinha a capacidade de matá-lo em segundos, se assim o desejasse. F-Rank, Raidon disse calmamente. Ele pensou em tirar a luva e mostrá-la diretamente, mas desistiu ao lembrar que seu nível ainda era devido ao seu título. Então ele realmente derrotou o chefe da região em uma partida F-Rank, hein? Com a mão apoiada no queixo, o homem murmurou. De fato, o encantamento corporal é um item difícil de encontrar. Este é um encantamento corporal que aumenta a defesa, mas por ser um tipo de planta, também tem um atributo oculto de aumentar a taxa de regeneração do corpo. No entanto, como acontece com a maioria dos corpos encantamentos, há uma desvantagem. Ele endurece a pele e a molda como casca de árvore, reduzindo significativamente a velocidade de movimento da pessoa. A sensação de toque também será diminuída. O homem terminou sua frase enquanto baixava o olhar para a cintura de Raidon. Raidon engoliu em seco. Ao ouvir essas palavras, seu rosto mostrou alívio por não usar esse item imediatamente. Olhando para a resposta de Raidon, o homem continuou. Eu suponho que você não vai usá-lo. Embora seja benéfico para aqueles com alta resistência e estatísticas de agilidade, muitas pessoas não desejam este item. No entanto, ainda posso pagar 14.000 moedas de ouro por ele. Raidon concordou assim que ouviu o preço. Ele entendeu quão difícil era encontrar encantamentos corporais, mas tudo o que ele podia fazer agora era aumentar sua resistência devido ao seu título, e qualquer restrição adicional em sua velocidade de movimento atual sem dúvida o afetaria negativamente. Bem, espero que tenha sido o último. Sim, obrigado pelo seu tempo, Raidon disse com satisfação, deixando cair as últimas moedas de ouro em seu armazenamento dimensional.
Seu ouro total agora era de 22.583, e ele acreditava que isso seria suficiente. Haydon também não queria abusar da sorte porque o homem parecia irritado. Ele poderia voltar mais tarde se quisesse vender outra coisa. Tudo bem, você pode sair agora. O homem disse, gesticulando com a mão em direção à porta. Haydon e Belicia fizeram uma leve reverência e saíram da loja. Ao saírem da loja, o homem semicerrou os olhos. Uma das famílias aparentemente produziu outro gênio. A competição de Rift deste ano parece estar se preparando para ser bastante emocionante. Ele riu. O homem falava com autoridade, os olhos fixos em um ponto escuro no canto. Vá descobrir de que família ele é. Não se esqueça de encaminhar minha mensagem para eles também. Eu, Fang the Butcher, gostaria de apoiar este jovem na próxima competição. Inesperadamente, a escuridão que Fang estava olhando se transformou na silhueta de uma pessoa vestida inteiramente de preto. Essa pessoa respondeu ajoelhando-se sobre um joelho. Sim, senhor. Então ele desapareceu na escuridão novamente, como se nunca tivesse estado lá. Fim do capítulo. Capítulo 44. Tudo está pronto. Quem era aquele homem? Como você conseguiu todos aqueles itens? Assim que saíram da loja, Haydon e Belicia perguntaram ao mesmo tempo. Depois de alguma hesitação, Belicia decidiu falar primeiro depois de perceber a falta de resposta de Haydon. Ele é membro de uma das organizações misteriosas que mencionei anteriormente. Não tenho certeza de sua identidade ou posição dentro da organização, mas geralmente as pessoas se referem a eles como sombras. Sombras? Haydon perguntou. Sim. Eles são nomeados dessa forma sem nenhum motivo específico. Todos os membros de organizações de alto nível são referidos como sombras. A razão pela qual eles são chamados de sombras é que eles podem aparecer inesperadamente em lugares inesperados. Evidentemente, ela também não esperava encontrar aquele homem dessa maneira. Haydon também ficou surpreso ao conhecer uma pessoa tão poderosa neste mundo tão rapidamente. No entanto, ele não deu muita atenção a esse assunto. Ah, qual foi a sua pergunta? Haydon perguntou. Belicia parou, olhou para o rosto de Haydon por alguns segundos e então retomou sua caminhada. Deixa para lá. Acredito que você tenha um título que o torna bastante poderoso. Suponha que eu nunca pedi. Belicia acreditava que o sucesso de Haydon em sua primeira luta foi devido ao seu título. Ela desistiu de perguntar porque acreditava que se ela insistisse em perguntar sobre os acontecimentos da partida por mais tempo, Haydon também divulgaria informações sobre seu título. Afinal, Haydon encolheu os ombros com essas palavras. Ele não tinha intenção de contar o que tinha acontecido de qualquer maneira. Mesmo que o fizesse, suas habilidades não tinham nada a ver com seu título. Pelo contrário, seu título era uma maldição para ele agora. Então, que tipo de habilidade você está procurando? Belicia perguntou. Normalmente, ela mesma escolheria o conjunto de habilidades de Haydon, mas depois de testemunhar que sua primeira escolha de habilidade era do tipo investigativo, ela entendeu que Haydon não havia vivido toda a sua vida totalmente como um idiota. Ela também aceitou que Haydon era um gênio nato depois de ouvir sobre sua vitória significativa em sua primeira partida. Haydon pensou seriamente nessa questão. Ele havia descoberto um item do tipo investigativo que seria suficiente por enquanto. Pauldron tinha uma habilidade de tipo de movimento. Ele poderia mudá-lo se encontrasse algo melhor, mas não estava com pressa. Como arma, ele tinha a grande espada de Gary e uma espada curta de Wingmans, mas ele não usaria a grande espada da maneira que quisesse. E a espada curta tinha uma habilidade de debuff ao invés de uma habilidade de ataque. Resumindo, ele agora tinha luvas como tipo de defesa, uma ombreira como tipo de movimento e uma pulseira como tipo investigativo. Acho que preciso de uma habilidade do tipo ataque, bem como uma habilidade do tipo controle. Haydon mencionou as habilidades que ele precisa para completar seu conjunto de habilidades. Ele precisava de quase todo tipo de habilidade porque estava jogando sozinho. Ele pulou a habilidade de cura porque já tem alta resistência e uma habilidade passiva de regeneração de HP de seu título. O propósito da habilidade do tipo de ataque era claro. O tipo de controle, por outro lado, era para neutralizar o inimigo ou pegá-lo desprevenido quando necessário. Uma habilidade do tipo ocultação poderia funcionar para mim, mas acho que terei que confiar em meus próprios métodos por enquanto. Haydon ficou inicialmente desapontado por poder usar apenas 5 habilidades, mas sua decepção durou pouco, até que ele encontrasse uma maneira de aumentar sua capacidade de habilidade. Ele poderia usar a experiência que teve de sua vida anterior para compensar suas deficiências de habilidade. Belicia não tinha certeza de que tipo de habilidades Haydon já tinha, mas também não questionou sua decisão. Bem, eu conheço alguns lugares onde você pode encontrar o que procura, disse Belicia, enquanto eles começavam a circular pelas barracas mais uma vez. Haydon finalmente conseguiu o que queria depois de algumas horas andando com a ajuda de Belicia. O primeiro deles era um vambraço marrom. Vambraço, grade, verde. Qualidade boa. Habilidade, hook. Lança um gancho de corda na direção do alvo. O gancho se enrolará e arrastará o primeiro alvo que encontrar de volta para o usuário. A resistência e o alcance da corda são afetados pela estatística de resistência do usuário. Custo de mana, 1. Duração, 10 segundos. Resfriamento, 20 segundos. O outro é um par de botas vermelho escuro. Botas, grau, verde. Qualidade boa. Habilidade, chute de fogo. Ao chutar, usa o atrito do ar para acender uma chama que se intensifica com o tempo. A duração das chamas varia dependendo da estatística de resistência do usuário. Custo de mana, 2. Duração, 20 segundos. Resfriamento, 2 minutos. Estes dois são muito úteis.
Também é muito caro. Haydon pensou. Ele gastou 4.000 ouro para Van Brace e 4.500 ouro para botas. Também foi difícil de encontrar, especialmente itens com suporte de resistência. Ele também comprou algumas flechas para sua besta. Restavam pouco menos de 14.000 moedas de ouro. Na verdade, ele esperava obter um item de grau azul ou de excelente qualidade, mas sabia que não conseguiria encontrar esses itens a menos que fosse a área VIP e participasse do leilão. Ele também aprendeu com Belicia que havia diferenças significativas de preço entre itens de grau verde e azul, o que implica que o ouro que possuía seria insuficiente. Devo procurar outra habilidade de tipo de movimento? Haydon pensou. Ele agora tinha uma ombreira cuja habilidade já estava ligada a ele. Embora a habilidade fosse claramente boa, a ombreira de prata era muito chamativa. Embora os itens que Haydon descobriu até agora não estejam na moda, ele não se preocupou com sua aparência. Mas o reflexo dos raios do sol na ombreira em uma partida ensolarada poderia revelar sua localização ao inimigo. De qualquer forma, eu já tenho uma jaqueta para vestir. Ele pensou que a jaqueta cinza em seu armazenamento dimensional resolveria o problema quando ele se lembrasse dela. Ok, acho que podemos voltar agora. Para a próxima partida, Haydon agora estava totalmente preparado. Também havia vários itens de artesanato à venda em stalls, mas ele nem olhou para eles porque não precisava deles agora. O encantamento corporal era outra coisa que ele queria comprar, mas como o velho havia avisado, seria muito difícil de encontrar, já que ele não havia encontrado enquanto olhava ao redor. De qualquer forma, não era tão urgente agora. Afinal, as partidas do F-Rank eram fáceis para ele. Fim do capítulo. Capítulo 45 De volta às favelas. Tudo bem, então vamos. Já gastamos muito tempo. Com um suspiro, Belicia disse. Haydon passou muito tempo olhando cada item um por um para encontrar o que procurava. Belicia ficou ainda mais convencida de que Haydon era um gênio natural quando observou como ele pesava cuidadosamente as vantagens e desvantagens de cada item antes de decidir qual era o melhor para ele. A propósito, você me deve pela pulseira. 1.000 moedas de ouro serão suficientes. Ela sorriu maliciosamente e disse, apontando para a pulseira de Haydon. Achei que fosse um presente, disse Haydon. Então, com um olhar de relutância em seu rosto, ele começou a tirar as moedas de ouro uma a uma de seu armazenamento dimensional. Ao pegar as moedas de ouro de Haydon, Belicia riu e disse, eu nunca compraria um presente tão caro, hehe. Ela continuou enquanto sua expressão mudava abruptamente para uma de aborrecimento. Ei, você também deve usar essas bolsas de ouro porque se você continuar negociando dessa maneira, alguém pode ficar impaciente e tentar lutar contra você. O pagamento de Haydon de contar as moedas de ouro uma a uma cada vez foi um dos fatores que contribuíram à sua estada prolongada aqui. Por causa disso, até Belicia estava começando a ficar impaciente neste momento. Se você está tão incomodado, você pode me presentear com uma, disse Haydon zombeteiramente enquanto continuava a entregar as moedas de ouro. Hoje é meu dia de folga, então tenho muito tempo, disse Belicia rapidamente. TCH, mesquinho Haydon tomou a decisão de comprar um para si mesmo depois de perceber que não seria capaz de obter um de graça. As mochilas de ouro eram itens criados especificamente para transportar moedas de ouro. Você poderia dizer instantaneamente quanto ouro havia dentro de uma bolsa segurando-a em sua mão, e você poderia facilmente remover ou substituir qualquer quantidade de ouro com um único comando. Antes de deixar o mercado, Haydon gastou 100 ouro em uma bolsa de ouro branco após terminar seu pagamento para Belicia. Isso era mais caro que o de Belicia e era branco em vez de sua mochila cinza, porque podia conter no máximo 20.000 ouro dentro. Eles logo voltaram pela caverna curta e escura e chegaram à porta que dava para as escadas do antiquário. Já faz um tempo. Eu me pergunto se eles tomaram uma saída diferente da que eu havia presumido. Não, tenho que continuar esperando. Se ele tem rancor contra nós pelo que fizemos, morrerei antes mesmo de entender como. O velho estava sentado no chão, com a cabeça entre as mãos, perto da entrada do mercado subterrâneo de itens. Devido ao tempo e à tensão em sua mente, ele começou a sentir como se fosse enlouquecer. Ele estava pensando quando ouviu a porta se abrindo gradualmente. Eles voltaram? O homem rapidamente se levantou, limpou a poeira de si mesmo com a mão, correu para a porta. Senhor, bem-vindo de volta. Espero que você tenha gostado de suas compras. Ele disse com um sorriso genuíno. Na verdade, foi bom. Haydon disse. Seu rosto revelou que ele estava se divertindo muito. Você esteve esperando aqui o tempo todo? Olhando para a expressão exausta do homem, questionou Belicia. Estranhamente, havia um tom de prazer sob seu rosto inocente. Haha, é verdade, mas é irrelevante. Não havia mais nada que eu precisasse fazer. Além disso, como devo fazer qualquer outro trabalho quando convidados tão importantes estão aqui? O homem disse presunçosamente. De qualquer forma, vamos sair daqui porque estou começando a ficar com fome. Haydon disse enquanto caminhava em direção às escadas. Eles finalmente voltaram para a loja de antiguidades subindo as escadas. Embora Belicia e Haydon parecessem estar em excelentes condições quando entraram na loja de antiguidades pela porta VIP, era óbvio pelo rosto pálido do velho e sua falta de ar que subir as escadas rapidamente o havia esgotado. Belicia e Haydon estavam saindo da loja quando notaram a funcionária ainda ajoelhada no chão, mas os dois a ignoraram e foram embora. Creio que ficou satisfeito com nosso serviço, senhor. Eu espero vê-lo novamente. O velho se curvou atrás deles novamente e disse enquanto ofegava por ar. Quando Haydon e Belicia desapareceram de sua vista, ele não aguentou mais e desabou no chão. Haydon olhou para Belicia com interesse e comentou. Acho que não era o personagem principal desse drama, hein?
Ele inicialmente acreditou que Belicia estava zombando dele, mas descobriu-se que o proprietário e o funcionário daquela loja eram ela. Verdadeiros alvos. Você deve ter notado, hein? Haha. Belicia riu antes de continuar. Certo, eles eram meu verdadeiro objetivo. Na verdade, eu não estava mirando neles especificamente. Eu apenas não gosto de todos associados a qualquer organização. Belicia falou enquanto usava uma expressão vingativa. Haydon notou essa expressão em seu rosto, mas não fez mais perguntas. Ela claramente guardava rancor contra a organização por algum motivo. Os dois passearam pelo mercado de antiguidades, encontraram um lugar para comer e voltaram para o bairro de Haydon depois de algumas horas. Não foi como um encontro romântico onde a pobre empregada estava namorando seu jovem mestre rico? Enquanto desciam a rua para a casa de Haydon, Belicia riu. Enquanto ela estava se divertindo muito no encontro, Haydon estava claramente encantado com a emoção e o prazer de explorar este novo mundo. Em resposta às palavras de Belicia, Haydon apenas riu. Na maioria das vezes, ele era incapaz de compreender os pensamentos que passavam pela cabeça dessa empregada. Fim do capítulo. Capítulo 46. Outra empregada, Tika. Quando eles viraram do final da rua para que levava à casa de Haydon, Belicia parou de repente e gritou. O que eles estão fazendo aqui? Ela estava fixada no veículo preto à sua frente. Haydon ficou surpreso com a reação de Belicia e perguntou. De quem é aquele carro? Haydon e Belicia estavam olhando para o carro quando a porta se abriu, e uma mulher saiu que era tão linda quanto Belicia e usava uma fantasia de empregada semelhante. Isso é realmente interessante. Quando não consegui encontrá-lo em casa, presumi que você o tivesse levado para algum lugar. Mas onde você esteve por tanto tempo? A mulher franziu a testa enquanto lançava um olhar para Haydon com seus olhos azuis brilhantes. Enquanto ela falava, há algo diferente em você. A mulher olhou nos olhos de Haydon. Ela esperava encontrar o olhar vazio e sem sentido com o qual estava acostumada, mas o que viu nos olhos de Haydon foi algo diferente. Quando ela olhou naqueles olhos, a mulher ficou arrepiada. Suas pupilas pareciam um vasto vazio, pronto para devorar qualquer coisa que aparecesse em seu caminho, como um buraco negro ganancioso. Quem é você? Não, você ainda é a mesma pessoa, mas a mulher franziu as sobrancelhas. Haydon, parado na frente dela, era o mesmo corpo sem alma que ela sempre vira. Mas algo estava diferente nele agora, algo muito diferente. Haydon não respondeu à pergunta da mulher. Ela estava olhando para ele, tentando entender o que estava acontecendo, e Haydon estava fazendo o mesmo com ela. A empregada a que Belicia estava se referindo deve ser essa pessoa. Ela parece ser forte. Haydon teve um pressentimento de que essa pessoa era tão poderosa quanto Belicia, se não mais. Belicia havia afirmado que não era ela quem cuidava dele, mas que havia outra empregada responsável por ele. A pessoa em questão provavelmente era a empregada na frente dele. Será que ela representa uma ameaça ao meu segredo? Haydon perguntou enquanto se virava para olhar para Belicia. Mas depois de observar a expressão de Belicia, ele entendeu que a pergunta era inútil. A testa branca e clara de Belicia, que lembrava a de uma boneca, estava enrugada. Ela estava rangendo os dentes e tinha uma carranca no rosto. Por que você está aqui, Tika? Belicia perguntou em um tom pesado. Depois de ouvir isso, Tika finalmente desviou sua atenção de Haydon para Belicia. Aya, com quem você está falando? Naturalmente estarei aqui. Afinal, sou a empregada pessoal do meu jovem mestre. Estar sempre ao seu lado é minha responsabilidade. Tika sorriu inocentemente enquanto falava. Quem você está tentando enganar? Você só vem aqui para verificar se a pessoa que você chama de jovem mestre ainda está viva ou se finalmente morreu. Quando Belicia não aguentou mais, ela gritou. Belicia, você deve estar sonhando. Eu sempre estive aqui e era o único que cuidava do jovem mestre. Por ordem de quem você está aqui? Você não deveria estar aqui. O olhar inocente de Tika tornou-se ameaçador enquanto ela continuava. Tem certeza que quer ficar entre o jovem mestre e sua donzela de batalha? Tika perguntou, olhando para Belicia como se ela fosse louca. Belicia só pôde responder fechando o punho e permanecendo em silêncio. Cada grande família tinha seu próprio conjunto de regras e tradições. As donzelas de batalha eram uma delas. A empregada de batalha de Haydon não era Belicia. E a menos que houvesse uma ordem direta da família, seu envolvimento nesse assunto resultaria em punição severa. Jovem mestre, eu só voltei para a mansão por um curto período de tempo a pedido da família. Peço desculpas por ter que deixá-lo sozinho neste momento. Vejo que se recuperou milagrosamente de sua doença. Acho que devemos notificar sua família o mais rápido possível. Tika fez uma reverência e colocou a mão no peito. Haydon poderia realmente ter acreditado nas ações de Tika se não tivesse sido capaz de juntar os pedaços de sua memória confusa. A empregada doméstica de batalha que a família de Haydon havia escolhido para ele era Tika, na verdade. No entanto, havia fatos adicionais envolvidos também. Haydon foi negligenciado por Tika, que o deixou para morrer neste lugar. Sua família provavelmente estava por trás das ações de Tika até agora, e ele sabia que confiar em Tika e retornar só pioraria as coisas. Eu não tenho planos de voltar, afirmou Haydon enquanto se dirigia para sua casa. Sinto muito, mas eu estava apenas sendo educado quando perguntei. Por favor, preste atenção ao que estou dizendo e entre no carro por conta própria. Tika sorriu enquanto cruzava as mãos atrás das costas. O motorista que esperava ao lado do carro de terno, abriu a porta traseira e fez sinal para que Haydon entrasse. Ele disse que não quer ir com você. Tenha em mente que ele ainda é seu mestre. Belicia viu o comportamento insistente de Tika e interveio, percebendo que as coisas estavam prestes a ficar feias. Belicia,
Continuo insistindo porque quero ajudar meu jovem mestre de qualquer maneira. Afinal, nós, empregadas de batalha, só existimos para apoiar e orientar nossos jovens mestres a tomar as melhores decisões possíveis. Chica cantou enquanto se aproximava lentamente de Raidon. Agora, jovem mestre, por favor, permita-me guiá-lo para tomar a melhor decisão. Os instintos de Raidon imediatamente lhe disseram para se preparar para uma luta quando ele viu Chica se aproximando dele com um olhar ameaçador. Raidon entendeu que não tinha chance de vitória, mas ele não tinha vontade de ceder sem lutar. Mesmo que ele tivesse que admitir que era um detentor de itens, o que ele teria que fazer se voltasse para a família? Ele ainda pretendia lutar contra o inimigo à sua frente com todas as suas forças. Acho que meu jovem mestre não é mais um gato assustado, mas um tigre, ela falou antes de dar um passo à frente de repente e correr em direção a Raidon. Ela apontou a mão para a garganta de Raidon. Ela é rápida. Diante dessa velocidade, Raidon se sentiu impotente. Ele tinha os meios para repelir esse ataque graças a seus reflexos divinos e instintos marciais, mas seu corpo frágil era impotente para ajudá-lo. Raidon conseguiu levantar a mão no último segundo, quando estava prestes a dizer as seguintes palavras. Chica. A voz furiosa de Belicia foi ouvida. Raidon só conseguiu ver uma perna longa e lisa chutando Chica depois de ouvir isso. *ban***. O corpo de Chica foi arremessado com o impacto do chute, e ela colidiu com o carro com um baque forte. Belicia ficou na frente de Raidon, seu olhar fixo no corpo de Chica, que causou um grande amassado no carro. Fim do capítulo. Capítulo 47. A próxima partida começou. Raidon suspirou ao olhar para Belicia, que estava parada bem na frente dele. Seus olhos eram incapazes de acompanhar a velocidade dela. Esses dois pareciam ser monstros por seus próprios padrões. Preciso de mais força. Raidon murmurou e voltou sua atenção para Chica. Raidon e Belicia assistiram enquanto Chica gradualmente se empurrava para fora do amassado que ela fez no carro. Como se nada tivesse acontecido, ela se limpou, arrumou seu uniforme com cuidado e disse calmamente. Você realmente fez isso. Então, o olhar sem emoção em seu rosto mudou para um de aborrecimento. Tem certeza que vale a pena? Sem responder, Belicia simplesmente olhou para Chica. Apesar de ter tomado a decisão de forma impulsiva, ela não pareceu se arrepender. Você está sendo excessivamente teimoso. Eu nem tenho certeza do que você está tentando realizar. Não se esqueça, vou informar a família dos acontecimentos aqui. Chica afirmou. Eu não me importo. Se você quer levá-lo embora, você deve estar disposto a lutar comigo. Claro, se você ousar, tendo em mente que estamos atualmente no território de outra pessoa, Belicia sorriu. Chica olhou assustada antes de cerrar os punhos e lançar um olhar furioso para Belicia. Ela evidentemente percebeu que lutar contra Belicia neste local era uma má ideia. Não era do poder de Belicia que ela temia, mas do dono do território em que estavam agora. Ela falou enquanto voltava sua atenção para Raidon. Jovem mestre, não vai demorar muito para eu voltar desta vez, então não se preocupe. Por enquanto, devo retornar para informar sua família sobre a situação, e então voltarei e acompanho você de volta à mansão. Ela curvou-se ligeiramente para Raidon antes de se virar e entrar no carro. Raidon riu quando se virou para Belicia e disse enquanto observava o carro se afastar lentamente. Eu acredito que minha vida confortável está prestes a chegar ao fim. Belicia suspirou enquanto falava. Não se preocupe, ela não vai voltar tão rápido quanto promete. Muito provavelmente levará pelo menos uma semana até que você a veja novamente. Após uma pausa, Belicia continuou. Ela nem sempre consegue criar confusão onde quer. Por causa disso, ela não pôde continuar quando eu intervi e ela decidiu sair. No entanto, ela retornará após obter a permissão necessária da família. Raidon virou-se para a rua depois de ouvir isso. Seus olhos frios tornavam impossível adivinhar o que ele estava pensando. De quem é este território exatamente? Aquele olhar agitado voltou ao rosto de Belicia enquanto ela falava. Eu também não tenho certeza. Há, no entanto, um detentor de itens aqui trabalhando para uma das organizações secretas. Belicia olhou Raidon nos olhos e disse solenemente. Provavelmente não há nada que você possa fazer quando Chica retornar. Em qualquer caso, você deve voltar para sua família. Eu sei que você tem rancor contra eles, mas você não tem o poder de se opor a eles. Não se preocupe, uma vez que eles percebam que você é um detentor de itens, eles vão pelo menos começar a tratá-lo como um humano novamente. Quando ela viu Raidon acenar com a cabeça, sua expressão solene se suavizou em um sorriso. Bom, agora eu tenho que ir também. Eu tenho outras coisas para fazer. Este incidente também vai me dar dor de cabeça. De qualquer forma, cuide-se. Ela se virou e começou a caminhar por um dos becos escuros. Enquanto Belicia se afastava, Raidon notou que a panturrilha da perna que ela havia usado para chutar Chica parecia ensanguentada. Mesmo minha alta resistência provavelmente não teria me impedido de ser gravemente ferido se eu tivesse sido chutado. Raidon murmurou e se virou para subir as escadas para seu apartamento. Ao subir as escadas de sua casa, percebeu que, apesar do barulho anterior, não havia ninguém por perto. Isso, no entanto, era totalmente normal. Como todos que viviam aqui eram pessoas comuns, eles não tinham o direito de ficar curiosos sobre o que estava acontecendo entre os detentores de itens. Os fortes estão sempre certos e livres. Raidon estava bem ciente de que ser um detentor de itens entre as pessoas comuns lhe dava autoridade e liberdade irrestritas, mas isso não era o que ele desejava. Ele possuía a vontade de buscar a liberdade e o poder não apenas entre os mortais, mas também entre os deuses.
E esta próxima partida foi a única maneira de fazer isso acontecer. Tempo restante para a próxima partida: 3 horas 56 minutos e 30 segundos. Raidon sorriu ao entrar pela porta da frente, olhando para a notificação do sistema. Estou curioso para saber o que esta próxima partida vai me trazer. Raidon tomou a decisão de usar o tempo restante para recarregar mentalmente, já que faltavam menos de 4 horas para a partida. Enquanto ele deitava em sua cama e pensava em tudo o que havia acontecido hoje e nas memórias confusas em sua cabeça, ele gradualmente cochilou. Raidon abriu os olhos mais uma vez em resposta ao som da mensagem do sistema. ***. A próxima partida está pronta para começar. Você quer se juntar? Os olhos de Raidon se iluminaram quando ele viu a mensagem, e ele exclamou entusiasmado. Sim. E de repente a área caiu na escuridão. Após um breve período de escuridão, quando Raidon recuperou a visão, ele se deparou com uma cena em que tudo parecia branco. Está frio. Raidon ficou deslumbrado com a excessiva brancura e a luz do sol, e assim que seu corpo ficou frio e estremeceu, Raidon percebeu que a brancura era neve. Apesar de sua alta resistência, ele ainda podia sentir o frio com muita clareza. A parte mais estranha era que ele sentia mais frio nos pés de todas as partes do corpo. Raidon abaixou a cabeça, olhou para os pés descalços cobertos de neve e gritou. De novo não. Raidon estava mais uma vez parado apenas de cueca, como havia feito no primeiro jogo, com exceção das luvas que ainda usava. Devo ser um idiota, certo? Quando Raidon sentiu alguém olhando para ele por trás enquanto ele pensava, ele se virou para ver 4 pessoas olhando para ele com desgosto. Ele começou sua segunda partida da mesma forma que na primeira. Fim do capítulo. Capítulo 48 Mapa do Mundo de Gelo. Ok, você não precisa dizer nada. Por favor, deixe-me em paz com a minha vergonha. Raidon soltou um suspiro. Independentemente disso, ele planejava seguir carreira solo novamente. Pelo menos ele não está agarrado às nossas pernas como um típico bastardo de favela, implorando por algo para vestir, disse um membro da equipe que é loiro e tem uma aparência muito atraente. Ela tinha 2 minúsculos chifres marrons saindo do topo de sua cabeça, o que apenas realçava a doçura de seu rosto adorável. Havia também uma armadura de metal sobre ela com um tecido branco cobrindo suas áreas privadas. Ela deve dar muito valor à aparência porque, apesar do fato de que suas roupas nesta condição de clima frio revelam muitas partes de seu corpo, principalmente seus melões enormes, ela nem estava tentando se cobrir. Não precisa perder tempo com ele, vamos embora. A mulher disse suas palavras finais antes de se virar e ir embora. Seus melões balançavam enquanto ela se movia, parecendo pronta para se libertar a qualquer momento em suas roupas contidas. Outros nem olharam para Raidon, e apenas pensaram que essa era a melhor ideia, pois seguiram os melões sem dizer mais nada, deixando Raidon à sua própria sorte. Enquanto isso, Raidon não se importava com o fato de seus companheiros o terem abandonado novamente, mas ele tinha uma pergunta que despertou seu interesse. Que tipo de itens são esses peitos enormes? Ele não pôde deixar de pensar. Parecia impossível que seios tão enormes e sedutores pudessem ser reais. De qualquer forma, eu deveria colocar meus itens. Mesmo que ele não tenha sido particularmente afetado pelo frio, ele ainda reclamou enquanto esfregava os braços gelados. Raidon usava as calças pretas cinza que havia tirado de seu armazenamento dimensional, depois as botas vermelho escuras. Em seguida, ele vestiu a jaqueta preta e a ombreira de prata, seguida pelo antebraço. Como a ombreira era tão brilhante, seu pensamento inicial foi colocar a jaqueta e cobri-la, mas depois mudou de ideia, percebendo que não era confortável assim. Bem, tanto faz. Vou mudar isso mais tarde. Ele então abriu o sistema depois de colocar a pulseira enferrujada. NV, lenhador, LV.7. Assaltante, LV.6. Mestre de todos, LV.1. Pontos da equipe atual, 0. Equipe J583C, S4704. NA. Pontos da equipe atual, 0. Agora eu tenho 3 horas para aproveitar isso. Raidon comemorou quando começou a caminhar na direção oposta de sua equipe. Além da planície coberta de neve, Raidon estava cercado pelas colinas que ele podia ver apenas um pouco mais longe. Todo o resto parecia ser terra plana. Ele não tinha visto nenhuma multidão por perto, no entanto. Acho que devo usar o morcego de sangue. Ele considerou. Na verdade, ele não queria usá-lo imediatamente. Não era porque ele não queria gastar seu HP. Seu HP era alto devido à sua resistência e graças à sua habilidade de regeneração passiva, ele poderia recuperar rapidamente o HP que perderia após usar a habilidade. O cooldown da habilidade foi o principal motivo. Ele só conseguiu mantê-lo ativo por 4 minutos, e uma vez ativado, teve que esperar 10 minutos antes de poder ser usado novamente. De qualquer forma, eu quero me familiarizar com os arredores. Raidon decidiu. Compreender o ambiente pode ajudá-lo a tomar decisões em situações de emergência. Ele estendeu a mão direita, abriu a palma da mão e disse: Blandibate. Ele sentiu uma dor pungente em seu pulso. Um fio de sangue que parecia vir do pulso de Raidon começou a girar em torno da pulseira, e esse fio de sangue foi até a palma da mão, onde assumiu a forma de um morcego. Depois de assumir totalmente a forma de um morcego, sua forma líquida se transformou em um morcego vermelho sólido. Nesse instante, Raidon adquiriu um terceiro ângulo visual. Ele foi capaz de reconhecer seu próprio rosto nesta terceira visão. Esta habilidade é realmente incrível. Não parece diferir muito da minha própria visão. Ele só precisava controlar o morcego com seus pensamentos enquanto ele batia as asas e voava para o céu. Subir. Ele escolheu verificar a distância de voo desta vez depois de ficar satisfeito com a visão do morcego.
Visão de Raidon começou a escurecer depois que o morcego subiu ao céu e cresceu a uma distância de 25 a 30 metros dele. Acho que esse é o limite superior e acho que esse limite aumentará à medida que minha resistência aumentar. Ele então deu ao morcego a ordem de voar enquanto começava a inspecionar os arredores cobertos de neve de cima. Havia pouco para ver além da deslumbrante brancura em todos os lugares enquanto ele a observava de cima. Mas Raidon logo descobriu outra coisa. A neve parecia um pouco fofa em alguns pontos. Por causa da ilusão de ótica causada pelo reflexo do sol na neve, ele não havia notado essa diferença do solo, mas agora podia vê-la com mais clareza de cima. Raidon começou a se aproximar de uma dessas poças de neve com cautela. No momento em que ele estava perto o suficiente para examinar com seus próprios olhos, ele entendeu que não era neve, mas sim um novelo de lã. Uma multidão camuflada em... Raidon sorriu enquanto alcançava seu armazenamento dimensional para pegar sua besta e algumas flechas, então travou a presa. Ele não perdeu muito tempo mirando porque seu alvo não estava longe, e disparou rapidamente a flecha. A flecha rasgou o ar e voou direto para a multidão, perfurando o ar sem resistência. Asterisco, asterisco, asterisco. Última atualização para o painel de personagem. Planeta B7890, D4850. Raça, humano. Nome Raidon Demugen. Título, Mestre de Todos. Nível A1. Posição, cinza. Experiência 1019, 1 milhão. HP 200. MP 10. Força 1. Agilidade 1. Resistência 20. Sorte 1. Carisma 1. Espírito 1. Equipamento, S mágico, S55. Luva, ligado. Pauldron, ligado. Vambrace, ligado. Botas, ligado. Pulseira, ligado. Encantamento, S do corpo, 05. Armazenamento dimensional a 2x2. Espada curta, branco. Besta, branco. Grande espada coração de leão, verde. Botas, cinza. Calças, branco, plano. Setas de besta 100x, cinza. Saco de ouro, branco. 13.883 moedas de ouro. Título, Master of All. Os pontos de experiência podem ser usados para aumentar os pontos de estatísticas de sua escolha. Estatísticas atualmente disponíveis. Resistência, custo, 65 ES. Regeneração de vida, subhabilidade, dobra a taxa de cura do corpo e aumenta os efeitos das habilidades de cura usadas no corpo com base na estatística de resistência. Fim do capítulo. Capítulo 49 Flores do Lago Congelado. LV.1 Snow Rabbit F Rank foi morto. Sua equipe ganhou 1 ponto. Você ganhou 10 experiências. Animais de novo? Raidon suspirou, querendo enfrentar um tipo diferente de multidão. Ele olhou para o cronômetro do morcego sangrento e, vendo que ainda tinha 2 minutos, ajustou-o para que ficasse diretamente em cima dele no ar. Ele então usou a visão aérea para encontrar os coelhos camuflados ao seu redor. Quão difícil pode ser? Depois de pensar um pouco, Raidon puxou mais flechas de seu armazenamento dimensional e se concentrou nas multidões camufladas em sua terceira visão. Ele levou seu tempo realizando um cálculo completo antes de lançar a primeira flecha. LV.1 Snow Rabbit F Rank foi morto. Você ganhou 10 experiências. E o segundo? LV.1 Snow Rabbit F Rank foi morto. E o terceiro? LV.1 Snow Rabbit F Rank foi morto. Ele usou a terceira visão do morcego sangrento, com a qual ele não estava familiarizado, no lugar de sua própria visão para mirar com precisão nos alvos e matá-los um a um com flechas. Não há dúvida de que Raidon teve o melhor tiro com arco em sua vida anterior, e não parece provável que alguém tenha um tiro melhor nesta também. Ele lançou sua flecha final e de repente, sua terceira visão desapareceu. Nada mal, ele havia matado 13 mobs no total quando a duração da habilidade acabou. 130 pontos de experiência. Se isso continuar, levarei anos para alcançar o próximo nível. Raidon tinha uma perspectiva negativa, mas depois se consolou pensando que poderia encontrar oportunidades de ganhar experiência mais rapidamente no futuro. Depois de colocar sua besta de volta em seu armazenamento dimensional, ele começou a reunir os mobs que acabará de matar. O pelo desses coelhos era branco como a neve. Isso permitiu que eles se misturassem à neve sem muito esforço. No meio de suas cabeças, eles também eram equipados com chifres pontiagudos brancos. Nas costas, o número 1 estava escrito em cinza. Raidon conseguiu encontrar esses coelhos de cima usando sua terceira visão, graças a essa tatuagem cinza. Agora é hora de desmontar. Raidon havia aprendido um pouco sobre desmontagem observando Gellry. Levando apenas os componentes necessários, não preencheria desnecessariamente seu armazenamento dimensional. Ele primeiro reuniu todas as flechas e as colocou de volta em seu armazenamento dimensional. Ele então pegou um coelho antes de parar abruptamente e xingar. Espere um minuto, merda, eu esqueci de pegar uma faca para desmontar. Ao bater na própria cabeça, Raidon se repreendeu por seu esquecimento. Pelo menos eu posso usar a espada curta, mesmo que não seja tão prático quanto uma faca. Bem, ainda melhor do que usar a grande espada. Raidon disse, pegando a espada curta e começando a desmantelar os mobs. Ele primeiro separou os chifres de suas cabeças, depois cortou a pele e a descascou habilmente. Ele então pegou o núcleo vital azul e brilhante que estava localizado perto de seu peito. Finalmente, ele colocou todas as peças em seu armazenamento dimensional depois de tirar também os olhos. Eu acredito que isso é suficiente. Dado que a máfia é de baixo nível, sangue ou carne não devem ser tão valiosos.
Ele realmente queria levar o corpo inteiro, mas não tinha espaço suficiente para carregá-lo, então ele teve que pensar logicamente desta vez. Ele se virou e partiu para encontrar sua próxima presa depois de um último olhar relutante para os cadáveres sangrentos completamente sem pele dos coelhos. Haydon parou depois de matar mais 3 coelhos da neve, esfregou os olhos e disse: acho que não poderei fazer muito progresso sem usar a habilidade de morcego de sangue. O sol, que parecia ser mais brilhante que o sol de seu mundo anterior, brilhava na neve em todo o seu esplendor. Ele começou a sentir como se fosse ficar cego com o reflexo do sol nesta área coberta de neve, onde tudo era completamente branco. Mesmo sua alta resistência não ajudou muito. Morcego de sangue. Haydon usou a habilidade novamente, seu período de espera já terminou há muito tempo. Ele não perdeu tempo em instruir o morcego sangrento a inspecionar os arredores. Após algum tempo de observação, ele notou um lago bastante grande não muito longe. Quando ele apontou o morcego de sangue naquela direção, descobriu que era um lago completamente congelado. Mas havia algo em comum nesse lago congelado aparentemente comum. Tinha várias flores azuis crescendo nela, a maior das quais media até 60 centímetros de comprimento. Isto parece interessante. Haydon decidiu se aproximar da área e dar uma olhada. Ele caminhou até a beira do lago e espiou as flores que estavam um pouco mais longe. Essas flores lhe pareceram estranhas, então ele decidiu se aproximar de uma delas enquanto segurava sua espada curta na mão. No entanto, ao dar o primeiro passo no gelo, surgiu um problema. O gelo era muito mais fino do que parecia e rachou antes mesmo de suportar a pressão de um pé de Haydon. Ele rapidamente retraiu o pé enquanto ponderava. Suponho que não serei capaz de abordar essas flores dessa maneira. Ele sacou sua besta de seu armazenamento dimensional e mirou em uma das flores. A flor foi atingida pela flecha da besta. Asterisco clean asterisco. A flecha atingiu a flor e voltou. Na flor havia apenas uma rachadura. Essas coisas parecem ser feitas de gelo bastante sólido. Ele percebeu que uma flecha não poderia danificar as flores e disparou mais 2. A rachadura na flor foi crescendo cada vez mais até que, com a 4ª flecha, foi completamente quebrada e dispersa. LV.1 Frozen Lake Flower F. Rank foi morto. Sua equipe ganhou 1 ponto. Você ganhou 10 experiências. Haydon fez uma careta enquanto examinava as lascas de gelo no chão e o núcleo de vida azul. Esse filho da puta desperdiçou minhas 4 flechas. O fato de ser uma multidão e dar a ele a experiência foi bom, mas ele não conseguiu atravessar o gelo para recuperar suas flechas ou seu saque. Haydon era um saqueador que nunca deixava nada sem reclamar, mas não era tolo o suficiente para nadar nesta água gelada para recuperar seu saque. Quando Haydon não conseguiu pensar em uma maneira de chegar lá sem ter que andar no gelo, ele deu um tapa na testa e disse: "Ah, minha reputação de saqueador está arruinada." Ele olhou em volta para as dezenas de outras flores na frente dele. Além dessas coisas, não havia multidões por perto das quais ele pudesse ganhar experiência, mas matar aquelas flores custaria suas flechas. Ele nem sabia se todas as suas flechas seriam suficientes para matar todos eles. Aparentemente, eu preciso encontrar uma abordagem diferente. Haydon contemplou enquanto cruzava os braços sobre o peito e olhava para as flores. Seus olhos de repente se iluminaram, e ele disse: "Eu acho que essa habilidade pode me ajudar." Ele apontou a palma da mão esquerda para uma das flores enquanto desenhava sua espada curta de seu armazenamento dimensional e a segurava com a mão direita. Ele então disse: "Gancho." Fim do capítulo. Capítulo 50 Cultivando de uma forma única. Uma corda saiu da mão de Haydon com um gancho de ferro preso na ponta e voou na direção da flor. Em uma fração de segundo, o anzol envolveu a flor como se ela tivesse consciência. Quando a corda agarrou totalmente a flor, ela começou a puxar de volta para a palma da mão de Haydon. O gelo fino e frágil no qual a flor se enraizou quebrou facilmente quando o gancho puxou a flor, e Haydon encontrou apenas uma pequena resistência. As raízes da flor, que lembram longos braços de polvo, são totalmente destacadas da água. Quando Haydon estava prestes a acreditar que esse método havia funcionado, as raízes da flor, semelhantes a polvos, de repente o atacaram. Droga! Ele imediatamente desativou a habilidade e rolou para o lado para evitar o ataque. Depois de rolar, ele rapidamente pegou sua guarda novamente. Ao ver as raízes da flor se aproximando dele mais uma vez, ele rapidamente balançou a espada curta que segurava na raiz. A raiz foi abruptamente quebrada em pedaços e espalhada pelo chão pelo golpe da espada curta. Essa coisa é como vidro. Ele ficou em êxtase ao descobrir que um golpe de sua espada pode facilmente quebrar as raízes. Esta criatura provavelmente usa essas raízes para procurar peixes no lago. Haydon refletiu enquanto esmagava outra raiz com um golpe de espada. A flor não tinha mobilidade e só podia atacar com as raízes. Ele notou que restavam apenas 3 depois de cortar outra raiz. Como o número de raízes havia diminuído e sua velocidade não era uma preocupação para ele, Haydon evitou habilmente as que surgiram em seu caminho e usou sua habilidade para se lançar sobre a flor. Correr. Em uma fração de segundo, a velocidade de Haydon aumentou. Com apenas um passo, ele rapidamente se aproximou da frente da flor e enfiou a espada em sua mão bem no centro da flor. A flor se partiu em pedaços e caiu no chão com um estalo que reverberou por toda a área. LV.1 Frozen Lake Flower F. Rank foi morto. Sua equipe ganhou 1 ponto. Você ganhou 10 experiências. Uau, essa foi uma luta dura. Haydon nem sequer começou a suar, mas o ataque da flor o pegou desprevenido por um momento. Ele pegou o núcleo vital azul do chão e o colocou em seu armazenamento dimensional antes de inspecionar os fragmentos de gelo. Isto também parece ser um material de fabricação de itens.
Ele disse isso enquanto segurava um pedaço de gelo liso e transparente de cor azul em sua mão. Nem todos os pedaços quebrados eram assim. Apenas cerca de 1/5 da flor era assim, e o resto se transformou completamente em neve e se misturou com a outra neve. Haydon reuniu esses pedaços de gelo e os colocou em seu armazenamento dimensional antes de verificar seu Avambrace no painel do sistema. Vambrace, grau, verde, qualidade, lança um gancho de corda na direção do alvo. O gancho se enrolará e arrastará o primeiro alvo que encontrar de volta para o usuário. A resistência e o alcance da corda são afetados pela estatística de resistência do usuário. Custo de mana, 1. Duração, 10 segundos. Resfriamento, 20 segundos. Recarga de 20 segundos e um custo de mana. Haydon começou a calcular metodicamente. De acordo com os dados que ele coletou de experimentos anteriores, o mana gasto foi reabastecido em uma média de 10 minutos. Com a mana total que ele tinha agora depois de usar a habilidade de ataque e gancho, ele também poderia usar a habilidade 4 vezes seguidas. Será suficiente. Haydon voltou sua atenção para as 10 ou mais flores no gelo. Havia mais, mas eles estavam muito longe para o gancho alcançar. Haydon devolveu a espada curta ao seu armazenamento dimensional e tirou a grande espada que Gellry lidera. Ele não poderia balançar a espada de forma rápida e eficaz com sua força, mas por enquanto, esta grande espada seria mais útil para ele. A espada não estava presa a ele, mas ele não precisava usar a habilidade da espada neste momento. Ele agarrou o punho da espada e arrastou-a atrás de si com uma mão, voltando para a beira do lago. Erguendo a mão esquerda, ele apontou para uma flor próxima. Hook. Da mesma forma, o anzol saltou de sua mão, envolveu a flor e começou a puxar para Haydon. Haydon balançou a grande espada horizontalmente naquele exato momento com toda a sua força. Antes que a flor presa no gancho percebesse o que havia acontecido e tentasse esfaquear Haydon com suas raízes, Haydon já a havia atingido com um golpe certeiro com sua grande espada, despedaçando-a instantaneamente. Quando a flor se partiu, cacos de gelo choveram sobre Haydon. Chuva de pilhagem, adorei. Haydon riu. Ele achou difícil segurar a grande espada continuamente, mas ele conseguiu um único golpe. Além disso, a grande espada que atingiu a flor no tempo perfeito causou o máximo de dano possível. Ele repetiu o processo após coletar seu saque, cada vez esperando 20 segundos para passar pelo tempo de recarga da habilidade. Depois de mais algumas repetições, sua mana está completamente esgotada. TCH, eu preciso esperar mais de 1 hora para reabastecer completamente minha mana. Haydon matou um total de 6 flores, incluindo a que ele matou com flechas. Apenas algumas flores permaneceram à sua frente, mas ele as ignorou porque não queria desperdiçar suas flechas e sentiu que não valiam o esforço e a despesa. Eu deveria pelo menos encontrar algo que acelere a regeneração de mana. Haydon murmurou. Ele desconhecia qualquer item que aumentasse diretamente as estatísticas, mas podem existir encantamentos corporais que aumentam a mana ou aceleram a regeneração de mana. Ele notou que havia passado pouco mais de 1 hora quando olhou para o cronômetro do sistema. Devo sair daqui e ir para outro lugar? Ele também poderia ficar aqui e matar as flores restantes, mas teria que esperar mais de 1 hora para que isso surtisse efeito. Fim do capítulo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.